11, versículo 6, que ele é galardoador daqueles que o buscam. E o rei Davi, ele era um desses homens, buscador da presença de Deus. O rei Davi nasceu em Belém, na volta de 1040 anos antes de Cristo. Ele nasceu. Ele era da terceira tribo de Israel, a tribo de Judá. Ele era poeta, ele era pastor, ele era guerreiro também, político, amigo e leal. Buscava Deus fervorosamente, tinha um coração quebrantado. A Bíblia fala de Davi mais de 2064 vezes. No Antigo Testamento fala 963 vezes. E no Novo Testamento 1101 vezes, falando sobre Davi. Você pode ver que na Bíblia diz assim: e não destruiu Jerusalém por amor a Davi, e não destruiu tal coisa por amor a Davi. Porque o nome de Davi significa amado do Senhor, porque ele era amado por Deus. Ele era ser humano, ele pecou, sim, ele pecou, ele errou. Mas a Bíblia diz em Salmos 32, versículo 2: confessei o meu pecado e a minha maldade não me cobri. Porque ele era um homem que confessava os seus pecados diante de Deus. Ele orava ao Senhor. Quando ele pecou em Salmos 51, na oração, ele fala no versículo 4: pequei contra ti, somente contra ti pequei, e fiz que era mal diante dos teus olhos. Era um homem quebrantado. Davi, um dos homens mais quebrantados das Sagradas Escrituras. É o que precisamos, igreja do Senhor: ter um coração quebrantado, sermos buscador da presença de Deus e sermos fervorosos de espírito, como este homem, o rei Davi. O rei Davi, ele foi ungido 3 vezes na Bíblia. Em 1 Samuel, a gente leu aqui 16, versículo 13, na sua juventude, ele pegou o vaso de azeite e ungiu Davi, o menor de todos. Sabe por quê? Porque Deus gosta dos menores. Deus gosta daquele desprezado. Deus gosta daqueles que ninguém olha. Como disse Charles Spurgeon, os homens mais desprezados, muitas vezes, são os mais amados pelo Senhor. E assim Deus faz. E também em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, os homens de Judá ungiram o rei Davi. E ele já tinha reinado 7 anos em Hebron. Depois mais, em 2 Samuel 5, versículo 3, os anciões ungiram Davi como rei de toda Israel. E foi ungido ele foi rei de Israel tudinho. Ele uniu as tribos, ele foi diplomático, foi um homem que fez a diferença. Rei Davi reinou 40 anos. Este homem está na Bíblia como um dos mais fervorosos, que buscava a face do nosso Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, a primeira coisa que o rei Davi fez, quando ele foi rei, diz a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3, ele diz assim: tornaremos a trazer a arca do nosso Deus, que não trouxemos nos dias do rei Saul. O que representa a arca? A arca representa a presença de Deus. A arca representa o que? A aliança de Deus com o seu povo. A arca simboliza a presença do Senhor dos Exércitos. A arca representa a graça do Senhor na minha vida e na sua vida. E ele foi buscar essa arca, porque ele queria a presença de Deus no meio do povo. Ele queria que o povo sentisse a presença do Senhor. E é o que a gente precisa sentir, porque tem muito crente frio na sua caminhada, rancoroso, duro de coração, não sente a presença de Deus, porque não busca a presença de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, que o Senhor venha abrir o seu entendimento e o meu, para que possamos buscar a presença do Senhor de verdade, como o rei Davi. Glória a Deus. E quando ele trouxe a arca da aliança, a Bíblia diz em 1 Crônicas 15, versículo 29, que ele dançava e ele saltava
pular de alegria. 2 Samuel capítulo 6, versículo 16, diz que ele bailava e saltava e dançava de alegria, que a arca do Senhor estava chegando a Jerusalém. 1 Crônicas 15, versículo 3, diz que Davi juntou todo Israel em Jerusalém para subir a arca do Senhor no lugar que ele tinha feito. A primeira coisa é buscar a presença de Deus, e ele fez isso. E quando ele estava lá, saltando, pulando diante de Deus, sua mulher Mical olhou e julgou ele, porque ele estava alegre. E muita gente faz isso. Quando alguém busca a presença de Deus, esse aí quer ser frustrado. Quando alguém busca a presença de Deus, esse quer ser o bom, mas não, meu irmão. É porque a presença de Deus transforma a vida do homem. A presença de Deus muda o destino da vida de alguém que busca a sua presença. Glória! Você não veio aqui na casa do primogênito para olhar para ninguém, meus irmãos. Você veio buscar a presença de Deus. Amém. Você veio cultuar o Senhor dos exércitos. E Davi, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 30, versículo 8, 1 Samuel 5, 2 Samuel 5, 19, 2 Samuel 5, 23, e 1 Crônicas 14, 10, e 1 Crônicas 14, 14, porque ele consultava a Deus, ou seja, buscava a presença de Deus. Ele era um homem fervoroso. A sua vida era uma vida de intensidade para Deus. A primeira coisa foi isso, trazer a arca, que representa a presença de Deus. O que a gente tem levado, o que nós temos colocado na nossa vida? A presença de Deus está em primeiro lugar. A presença de Deus, quando você acorda de manhã, o que você faz? Eu e você vai para o seu lar, vai tomar café, comer 3 pão com queijo, ou 4 pão de queijo, ou você vai buscar a presença de Deus. Meus irmãos, primeira coisa que temos que fazer é buscar a presença de Deus, trazer a arca do Senhor no nosso lar, na nossa vida, no nosso destino. O que muda o homem é a presença de Deus. O que muda a mulher, uma mulher que está fraca na sua fé, é a presença de Deus. Quando você começar, eu e você, buscar a presença de Deus, nós vamos ver o agir do Senhor nas nossas vidas. Oh, glória! Foi o que Moisés disse ao povo de Israel, lá em Êxodo 33, versículo 15: se tua presença não for conosco, não nos faça arredar o pé neste lugar, porque sem a presença de Deus, nós vamos só patinar a nossa fé. Nós vamos ser aquele crente frio, nós vamos ser aqueles crentes que não têm o fogo e o desejo de estar diante do Senhor e de buscar a sua presença. Diz a Bíblia em 1 Crônicas 17, versículo 7, e 2 Samuel capítulo 7, versículo 8, que o Senhor tirou Davi do curral, do de trás das manadas, das ovelhas. Viu que Samuel mandou? Traga ele, quando nós vamos sentar na mesa quando ele não for. E lá vai buscar o rei Davi. Trouxe o rei Davi e ungiu, tirou ele lá das ovelhas. Quantas vezes Deus já nos tirou dos buracos da vida? Quantas vezes Deus te tirou já da angústia, das coisas profanas? Quantos de nós estávamos presos aí em buracos terríveis e o Senhor te mandou, trouxe você e ungiu para fazer a diferença? Eu digo em nome de Jesus, não é um tempo de ficarmos paparicando este mundo, não é um tempo de ficarmos paparicando coisas profanas, é tempo de buscar a presença de Deus. Você quer ver seu filho convertido, quer ver seu esposo diante de Deus, um homem que ora das madrugadas? Então busca a presença de Deus, busca a face do Senhor, comece a invocar o seu nome de verdade, comece a clamar a Ele de verdade, que o Senhor dos Exércitos vai fazer algo diferente. E Davi fez isso, um homem que buscou a presença de Deus. John Wesley já dizia assim: dai-me 100 homens, que não tema nada, senão o pecado, que deseje senão buscar só a face de Deus, e eu abalarei o mundo.
sem homens, que ele queria só sem homens que buscassem a presença de Deus. E é isso que precisamos. Precisamos daqui de obreiros que buscam a presença de Deus. Precisamos de mulheres de círculo de oração que buscam a presença de Deus. Precisamos de pessoas